Bom dia, amigo produtor. Está começando mais um programa Pecuária em Alta e hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é o padrão ouro de criação de bezerras leiteiras. A gente vai ter aqui com a gente a Paula Tiveron, que vai trazer aí também informações e discutir esse tema tão importante. Em 2019, a Alta propôs um padrão ouro de criação de bezerras leiteiras. Esse padrão ele veio sustentado com um programa muito importante nacional, que é o programa Alta Cria. Esse programa, coordenado por mim, Rafael Azevedo, nasceu em 2017 e conta aí com mais de 10 dos maiores especialistas e técnicos na área de criação de bezerras leiteiras no Brasil. Entre eles, a gente tem as renomadas professoras Sandra Gesteira, professora Carla Bittar, professora Poliana e várias outras, além de técnicos importantes como José Zambrano, Valdir Chinhonha e também Gabriel Ferreira, do Grupo Apoiar. Então, a gente tem vários nomes aí que vêm sustentando um importante levantamento de dados nacionais de criação de bezerras leiteiras. Com isso, esse programa aí que vem levantando várias informações, criou-se o padrão ouro de criação de bezerras leiteiras. Esse padrão aí ele é muito importante porque traz novidades, referências nacionais que já são reconhecidas aí até internacionalmente através do levantamento de dados. Paula, qual que é a importância para o produtor da gente ter aí um programa como a Alta Cria de levantamento de dados e depois de 3 anos do programa, em 2019, a gente já ter aí um padrão de criação de bezerras leiteiras no Brasil? Eu acredito que o Alta Cria é muito importante para a gente entender a realidade de criação de bezerras leiteiras no Brasil, né? Então, a gente, através do Alta Cria, possibilitou a gente entender essa realidade e criar o padrão ouro, que seria realmente, eu falo muito pro pessoal a campo, que seria a meta, né? Lógico que tem muita coisa para melhorar dentro de muitas propriedades, mas a gente colocar sempre o padrão ouro como meta, que sem dúvida nenhuma é o ouro mesmo da criação de bezerras leiteiras. É importante que o produtor entenda que o programa Alta Cria já tem um banco de dados aí de mais de 80 mil bezerras avaliadas e, sem dúvida, esse ano a gente vai ultrapassar 100 mil bezerras avaliadas dentro do programa total. Então, dentro dos 4 anos de avaliação, a gente já tem um banco de dados muito valioso. E o padrão ouro que foi proposto pela Alta, junto com os conselheiros do programa Alta Cria, trouxe várias novidades, referências para ajudar o seu dia a dia, para conseguir te mostrar aonde que a sua fazenda pode chegar. Entre eles, a gente vai passar aqui nos principais pontos, a gente tem aí o manejo da recém-nascida, que seria um ponto muito importante, onde a gente tem que ter alguns cuidados importantes. Entre eles, a questão de auxílio ao parto da bezerra recém-nascida. Paula, hoje uma fazenda que tem aí, por exemplo, uma baia maternidade, que a gente vê várias fazendas no levantamento do programa Alta Cria, onde a vaca sai ali do compost ou sai do freestall e vai para dentro dessa baia. Quando a gente pensa nessa baia, o que o produtor tem que ter cuidado para levar essa vaca no momento correto para essa baia, para que ocorra um parto? Você tocou num ponto muito importante, que seria essa movimentação da vaca, da instalação que ela está ali do pré-parto até a baia, né? Então, a gente sabe que a gente tem que esperar o segundo estágio do parto. O que seria esse segundo estágio? Seria quando a bolsa, né, ali, amniótica, ela já estiver rompida e as patinhas das bezerras, né, elas já estarem insinuadas. Então, nesse momento, a gente pode realmente realizar a movimentação da vaca. Antes disso, nós podemos atrapalhar a evolução do parto. Então é importante, produtor, que entender que a vaca tem 3 estágios de parto. O primeiro estágio é quando essa vaca está inquieta, ela está deitando, levantando, só que a gente ainda não vê o aparecimento ali do saco amniótico e muito menos a gente vê a mãozinha da bezerra já para fora. Então esse momento não é o momento de auxiliar, de mexer nesse animal. A gente tem que esperar antes de levantar ela e levar para a baia. O momento 2, o estágio 2, igual a Paula comentou, é o momento de levantar essa vaca e levar ela para dentro da baia. E a fase 3 já é a fase de expulsão, né, onde o animal está liberando a placenta, a bezerra já nasceu. Então, o momento de levar a vaca para a baia maternidade é no estágio 2. Agora, uma coisa muito importante para quem está trabalhando com baias de maternidade é que tem que ser uma baia aí onde permita o isolamento dessa vaca, né? O bovino, ela tem uma característica aí de ficar mais escondida das outras vacas no momento do parto, né? Ela gosta de ficar mais excluída, vamos dizer assim. Além disso, tem que ser uma baia muito higienizada, com uma boa cama, para evitar aí qualquer tipo de contaminação da recém-nascida.
Após o momento de parto dessa bezerra recém-nascida, o primeiro ponto que a gente tem que preocupar com essa bezerra vai ser a questão da cura de umbigo. Por quê? Ela nasceu num ambiente que, mesmo que a gente tenha aí todos os cuidados de higienização, é um local que pode ter uma contaminação para esse coto umbilical da bezerra recém-nascida. Paula, hoje pensando num correto manejo, aí, pensando no padrão ouro, qual que seria a recomendação de produto, de tempo, né, e de vezes de uma correta aí, cura de umbigo do coto umbilical? Hoje a recomendação é que seja utilizada a tintura de iodo a 10%, né? Sem dúvida nenhuma, é o principal produto, o melhor para a gente estar utilizando a campo. Deve ser um manejo que deve ser colocado na rotina da fazenda. Então, realizar até a secagem total desse cordão umbilical 2 vezes ao dia, utilizando a tintura de iodo 10% e um copo sem retorno. Isso porque o iodo, em contato com matéria orgânica, ele pode desativar, né? Perder realmente a eficiência dele. Então, com copo de retorno, a gente consegue colocar o produto naquela parte superior, curar o umbigo e aquilo dali que já teve contato com matéria orgânica não retornar e também não deve ser utilizado na próxima bezerra. É importante lembrar que bezerreiros onde é aberto, em épocas de chuva, é importante, às vezes, intensificar esse manejo de cura de umbigo, e até de 3 a 4 vezes no dia, né? Dependendo da época e do ano e das condições do ambiente. Então, produtor, a campo você vai acabar comprando aí uma solução de tintura de iodo a 10%. Caso você queira fazer em um laboratório, você pode trabalhar com iodo entre 5% a 7%, lembrando que tem que ser um laboratório certificado que garanta a solução para você não ter nenhuma perda aí da eficiência de cura do coto umbilical. Além disso, igual a Paula falou, é importante investir num copo sem retorno, que não seria aquele copo de pré e pós-dipping, onde a gente não vai retornar o iodo, a solução de iodo para dentro, porque caso ele tenha contato com a matéria orgânica, essa matéria orgânica vai inativar a ação aí do iodo, né? Então a gente vai perder aí a correta eficiência aí da cura de umbigo. Além disso, é importante aí lembrar que em dias mais de chuva, né, de umidade mais alta, se conseguir aí fazer umas 3 vezes a cura de umbigo, vai auxiliar a ter uma correta secagem aí desse coto umbilical. Uma coisa muito importante também é nunca fazer o corte desse coto umbilical, a não ser que ele esteja muito comprido, chegando até o chão, aí a gente deixa uns 10 centímetros para fora, e nunca cortar rente ao abdômen do animal. Por quê? Se a gente cortar esse coto umbilical, que é uma pele protetora para evitar que os patógenos, as bactérias, entrem ali para dentro do canal e chegue aí a gerar um problema geral na bezerra, né? Porque esse umbigo ele vai estar ligando aos principais órgãos, bexiga, fígado, coração, entre outros. Então, caso entre alguma bactéria, pode gerar aí uma sepse e problemas sérios nessa bezerra recém-nascida. Então, é simples, basta colocar na rotina, utilizar um correto produto, o correto recipiente, para evitar aí qualquer falha, né, na hora de realizar a questão da correta cura do cordão umbilical. Então, a bezerra nasceu corretamente, a gente já realizou a cura de umbigo, e aí a gente vai agora para um passo muito importante, que é a colostragem dessa bezerra que acabou de nascer. Paula, hoje um produtor, para ele pensar numa correta colostragem, o que seria o padrão ouro de recomendação da colostragem dessa bezerra recém-nascida? Bom, a gente sabe que a colostragem ela tem 3 pilares, né? A qualidade, a quantidade e o tempo. Pensando em qualidade, a gente pensa na qualidade sanitária, então o padrão ouro hoje ele traz que esse colostro seja avaliado periodicamente e que tenha abaixo de 50 mil unidades formadoras de colônia por ml total, né, quando a gente faz o CPP, que seria a contagem de placas padrão, e abaixo de 5 mil unidades formadoras de colônia por ml de coliformes. Pensando na parte de qualidade imunológica, todo colostro ordenhado deve ser avaliado no refratômetro de Brix, sendo ele digital ou óptico, tanto faz, desde que ele esteja sendo avaliado com esse aparelho que hoje é realmente considerado padrão ouro. Ele deve ter no mínimo 25% de Brix. Quando a gente pensa em quantidade e tempo, a gente já vem, o padrão ele já trouxe a recomendação de 2 mamadas de colostro, que a gente sabe que é extremamente importante e
traz diversas vantagens aí para a saúde intestinal da bezerra, né? Então, questão de quantidade, seriam 10% do peso corporal nas primeiras 2 horas de vida. Lembrando, a gente fala 2 horas, só que é o mais rápido possível, realmente após o nascimento, e depois de 6 a 8 horas pós-parto, mais 5% do peso corporal da bezerra de um colostro de alta qualidade, né? Então, aquele colostro de, no mínimo, 25% de Brix. Ok, Paulo. Então a gente vê aí que o padrão traz novidades, né? Antigamente o produtor trabalhava com uma mamada de 10%. Hoje o padrão, não só o padrão nacional, como o padrão internacional, indica uma segunda colostragem com 5% do peso vivo. Paula, vamos facilitar a vida do produtor. Se nascer uma bezerra aqui hoje com 40 quilos, o que ele tem que fazer aí para garantir a colostragem dessa bezerra? Bom, pensando numa bezerra de 40 quilos, seria a primeira mamada de colostro nas primeiras 2 horas de vida, de 4 litros em alta qualidade, né? A segunda mamada seriam 5%, né? Então seria aqueles 2 litros de colostro, também de colostro de alta qualidade, de 6 a 8 horas pós-parto. Lembrando que a primeira mamada do colostro tem que ser de forma obrigatória. Então, aquelas bezerras que nasceu, veio de um parto difícil, às vezes não tem um reflexo de sucção, ou aquelas bezerras que não querem se alimentar dos 4 litros de colostro, a gente tem que pensar na utilização de sonda. Lógico que a propriedade deve ter ali um treinador capacitado para fazer essa passagem da sonda corretamente. Quando a gente pensa na segunda mamada, que seriam aqueles 2 litros, né? Considerando essa bezerra de 40 quilos, a gente não pode forçar na sonda. A gente vai fornecer realmente para a bezerra, se ela mamar 1 litro, ok. A gente não pode realmente forçar. Porém, a primeira mamada é de forma obrigatória. Perfeito, mais uma dica de ouro aí, que vem trazendo o padrão ouro para garantir uma correta colostragem das bezerras. Paula, esse produtor que tem um colostro aí de 20 a 22%, o que ele vai fazer com ele? Ele vai descartar ou ele tem alguma alternativa para trabalhar com esse produto na fazenda? Tem alternativa hoje, né? A gente sabe que desde 2017 a Alta importou o colostro em pó, que é um colostro 100% natural, então produzido de vacas lá do Canadá. Então, aquele produtor que avaliou a qualidade do colostro, tá em torno de 20, 22, abaixo de 25, vamos dizer assim, ele pode enriquecer, que seria misturar o colostro em pó. Seria 15 gramas do colostro em pó por litro de colostro fresco ou descongelado para transformá-lo em um colostro de alta qualidade. O colostro é um alimento riquíssimo e não deve ser descartado dentro da propriedade. Excelente, Paulo. Então, produtor, se você tem aí um colostro de baixa qualidade, hoje procure aí qualquer representante da Alta que ele vai te ajudar a trabalhar com colostro em pó. Um produto 100% natural, que hoje a Alta trabalha há 4 anos, que pode te ajudar muito aí no auxílio de aumentar a eficiência de colostragem da sua fazenda, favorecendo assim a saúde e a nutrição das suas bezerras. Então, não deixe de procurar um dos representantes da Alta para te auxiliar no enriquecimento, na substituição e nas outras alternativas de utilização deste produto que vem mudando a eficiência de colostragem das fazendas aí Brasil afora. Então, seguindo aí o nosso padrão ouro, após o fornecimento do colostro, a gente começa a trabalhar na parte nutricional das bezerras. E um ponto muito importante é a questão do leite de transição, que nada mais é do que as próximas ordenhas após a ordenha do colostro, antes de ordenhar o leite propriamente dito. Paula, qual que é a importância aí de um leite de transição para uma bezerra recém-nascida? O leite de transição, ele é muito rico nutricionalmente e a gente sabe que nele a gente vai ter um pouquinho de anticorpo. Aquele anticorpo, ele não vai ser mais absorvido pela bezerra, mas acredita-se que vai fazer uma proteção local. Então, quando a gente vê a bezerra, que realmente, quando a gente vê literatura, a gente observa que a bezerra que recebeu o leite de transição, ela possui uma saúde intestinal melhor, né? E com isso, ela vai ter melhor desempenho dentro da propriedade. Então, produtor, invista aí no fornecimento de leite de transição para suas bezerras, ordenhe esse leite de transição. Caso você não consiga ordenhar, você pode criar o leite de transição através da adição de 50 gramas de colostro em pó por aleitamento na parte de diluição do leite ou na diluição do sucedâneo. Então, você pode criar também o leite de transição, mas não deixe de fornecer o leite de transição, porque com ele você vai garantir aí uma proteção local, uma proteção e uma maior imunidade para a sua bezerra recém-nascida. Importante fornecer aí por no mínimo 3 a 5 dias após o nascimento da sua bezerra. Além disso, após o leite de transição, a gente tem que trabalhar com a nutrição da dieta líquida dessa bezerra.
Se você trabalha hoje com leite na sua fazenda, né, um leite comercializável, que seria a melhor opção para a sua fazenda, forneça no mínimo aí uma quantidade de 6 litros para a sua bezerra. Aquele famoso 4 litros que a gente chamava de sistema convencional, ele não vai atender a exigência aí de uma bezerra holandesa, por exemplo, não trazendo bons ganhos de peso para a sua bezerra. Então, hoje, o recomendado é no mínimo 6 litros. Como alternativa, a gente pode investir um pouco mais de quantidade de leite nos primeiros 30 dias de vida do animal, garantindo, por exemplo, 8 litros de leite por bezerra até os 30 primeiros dias. Depois você pode reduzir esse volume aí por dia para 6 litros em até 60 dias, por exemplo. Esse animal, se ele já tiver aí, né, preparado, saudável, consumindo uma quantidade mínima aí de 1,5 kg de concentrado, ele já estaria apto para ser desaleitado, principalmente se ele tiver dobrado o peso ao nascimento, e além disso você pode segurar mais alguns dias, caso seja necessário, até 80 dias, por exemplo, reduzindo gradativamente a quantidade de leite. Agora, se a sua fazenda não tem um leite limpo, comercializável, para ser fornecido para as bezerras, você tem a alternativa de trabalhar com o sucedâneo. Procure um bom sucedâneo no mercado, trabalhe com o sucedâneo com um bom teor de proteína, um bom teor de energia, que vai garantir aí também um desempenho dessa bezerra. Preocupe com a diluição, a temperatura da água, com a qualidade do sucedâneo, né? E se a diluição desse sucedâneo está sendo boa. Se for um sucedâneo que está precipitando aquele produto, né, os sólidos, no fundo da bacia, já mostra que não é um sucedâneo de boa qualidade. Entenda melhor toda a parte da constituição desse sucedâneo, se ele tem produtos de origem láctea de qualidade, se ele tem produtos que podem substituir em casos de necessidade também de qualidade, e não procure por preço, procure por qualidade, sempre quando for trabalhar com sucedâneo. Você também tem a alternativa de trabalhar adicionando sucedâneo no leite da fazenda para aumentar o teor de sólidos totais. A recomendação seria trabalhar entre 15% e 16% de sólidos totais, fazendo com que a sua bezerra receba, naquele volume de leite, um teor a mais de nutrientes, garantindo aí um melhor desempenho da bezerra. Quando a gente trabalha com a dieta líquida, a gente tem algumas alternativas de fornecimento. Paula, hoje o que a gente tem de alternativa de fornecimento, pensando em utensílio, para fornecer dieta líquida para uma bezerra? Bom, algumas fazendas trabalham com a mamadeira, outras fazendas vêm trabalhando com um balde, né? Mas hoje a gente também tem a opção do balde com bico, que seria aquela mistura do balde com a mamadeira, né? Então, principalmente são essas 3 formas de fornecimento da dieta líquida para a bezerra. Importante na hora de escolher a forma de fornecimento da dieta líquida da sua bezerra é qual vai ser o manejo de higienização. Lembrando que quanto mais próximo da mamadeira e o balde com bico, maior a gente tem que redobrar vai ser a questão da higienização desse utensílio, principalmente do bico. Então tem que ter muito cuidado, trocar o bico na época correta. Se o bico estiver pingando, né, já o leite na hora que a gente coloca ali no balde com bico, já tem que ser um bico a ser trocado, né? E a higienização, seja nas bacias, seja no balde com bico, ou seja na mamadeira, tem que ser feita de forma muito correta, porque é um meio de transmissão de vários patógenos e muitas vezes a diarreia vai estar vindo exatamente desse ambiente contaminado. A mesma coisa a gente tem que ter para toda a higienização do ambiente, para as gaiolas, para o ambiente de trabalho do colaborador, e a gente tem que ter muito cuidado com a biosseguridade. Então, uma dica de ouro que o Padrão vem trazendo esse ano é investir na biosseguridade, evitar que pessoas de outros setores entrem dentro desse ambiente, principalmente da maternidade, do berçário e do bezerreiro, porque esse colaborador que está transitando entre outros ambientes pode ser aí a maior contaminação do seu bezerreiro e do seu berçário. Então, fique atento a isso. Evite visitas demais, não coloque a mão na boca da bezerra, não fique pegando nos animais recém-nascidos. Quanto menos a gente tiver contato com essas bezerras, maior vai ser a chance aí da gente ter um sucesso de biosseguridade dentro da fazenda. Além da parte da dieta líquida, o produtor tem que preocupar também com a dieta sólida. Paulo, hoje quando a gente pensa num concentrado para uma bezerra, né, o que a gente tem que preocupar com esse concentrado e a partir com que idade que esse concentrado tem que ser fornecido para as bezerras? Bom, a gente deve se preocupar com a fonte de proteína e a fonte de energia desse concentrado, sendo mais recomendado a utilização do farelo de sódio e
da farelo de soja e de milho, né? E o fornecimento desde o primeiro dia de vida do animal. Então é importante, produtor, ficar atento com a qualidade dos ingredientes desse concentrado, igual a Paula falou, lembrando que os bezerros têm uma aceitabilidade muito grande para a soja como fonte de proteína. Essa fonte de proteína a gente tem trabalhado aí com no mínimo 22%, tentando dar um aporte, um suporte melhor de proteína, principalmente em animais aí que estão recebendo entre 6 a 8 litros de leite. Um outro ponto importante que a Paula comentou é o milho, que vai ser uma das principais fontes aí de energia para essa bezerra. Então, uma bezerra vai precisar de energia e de proteína para ter um bom desempenho. Como bem relatado, a gente tem que fornecer o concentrado desde o primeiro dia de vida, mas além disso, a gente tem que garantir uma boa qualidade de água desde o primeiro dia. O consumo de água ele está diretamente correlacionado com o consumo de concentrado. E se a gente quer fazer uma adaptação da sair da dieta líquida e ir para a dieta sólida como concentrado, a gente precisa ter água disponível o tempo todo. Essa bezerra que a gente está trabalhando na fase de aleitamento é uma bezerra que está vindo de um sistema de dieta líquida e tem que passar para um sistema de dieta sólida para se tornar um ruminante propriamente dito. Paulo, um ponto importante para o produtor é a questão do volumoso. O produtor tem muita dúvida de quando começar a trabalhar com volumoso e qual o melhor volumoso para essa bezerra. Quando que o produtor deveria trabalhar e qual a principal fonte de volumoso para essa bezerra aí? Bom, a recomendação é que comece a trabalhar com fornecimento de volumoso a partir de 45 dias de vida, né? E, sem dúvida nenhuma, o principal volumoso aí é o feno, é o de melhor qualidade aí, é o que realmente é o mais utilizado e mais recomendado. Esse feno, produtor, é importante que ele seja aí um feno picado, em torno aí de 5 centímetros, e mais ou menos 3 a 5 centímetros. E o importante é a gente não fornecer esse feno à vontade. O bezerro tem que ter aí disponível em torno de 5% da matéria natural de feno. Na prática, o que a gente vai fazer é fornecer uma mão de feno para essa bezerra recém-nascida, uma mão de feno para essa bezerra, igual a Paula comentou, a partir dos 40, 45 dias de idade, garantindo aí uma boa fonte de volumoso para essa bezerra que está se adaptando a um sistema aí de dieta sólida. Uma coisa que a gente preocupa muito também é a questão do fornecimento da silagem. Caso a fazenda não tenha um feno de qualidade, ela pode trabalhar com uma mão de silagem a partir dos 45 dias também de idade, garantindo aí uma fonte de volumoso e conseguindo aí ajudar nessa transição da bezerra. Então, se a gente trabalhar com uma boa dieta líquida, uma boa dieta sólida, e essa bezerra consumir bem a dieta sólida, a gente já começa a preparar essa bezerra para a fase de desaleitamento. Paula, pensando no desaleitamento de uma bezerra, o que o produtor tem que ter cuidado para ele saber se essa bezerra está apta a ser desaleitada ou não? Ele precisa ter noção de como que está o desempenho, né, o desenvolvimento desse animal ali no sistema de criação dele. Então, inicialmente, a gente vê se essa bezerra já dobrou o peso ao nascimento, né? Hoje o Alta Cria traz que essa bezerra ela tem que estar dobrando esse peso em torno de 60 dias de idade. E, além disso, a gente tem que se preocupar também com o quanto de concentrado que essa bezerra vai estar realmente ingerindo. A gente sabe que ali ela tem que ter 3 dias consecutivos consumindo 1,5 kg de concentrado, para aí sim a gente retirar totalmente esse leite. Lembrando que o desaleitamento deve ser feito de forma gradual. Muito bom. Então, produtor, se você está preparando o seu animal para um correto desaleitamento, comece a retirar esse leite aí na fase final, a partir aí dos 50, 60 dias, para que essa bezerra comece a consumir cada vez mais concentrado. O concentrado vai ser a principal fonte aí de nutrientes para garantir um correto desenvolvimento ruminal da sua bezerra. Então, a gente tem que deixar ele à vontade, eu não posso restringir nunca a quantidade de concentrado fornecido para essa bezerra. Então, se a gente já trabalhou com toda a parte aí nutricional do animal, um ponto muito importante para a gente entrar na reta final aqui do padrão ouro é preocupar também com a mochação dessa bezerra. Mesmo que a gente não indique que essa mochação seja feita após o desaleitamento do animal, é importante a gente ter muito cuidado com o passo a passo. Paulo, hoje o padrão fala muito aí do bem-estar. Pensando em bem-estar e mochação dos animais, o que seria um correto aí para o produtor trabalhar com uma correta mochação dessa bezerra? Bom, a mochação utilizando ferro quente ou ferro elétrico, né, ela deve ser realizada antes dos 30 dias de idade da bezerra, utilizando um
uma anestesia local, né? Então, a gente sabe que hoje a gente tem aí a lidocaína, né, para ser utilizada. A gente pega um ponto ali, logo na lateral do olho do animal, tem um lugarzinho, uma fossa, né? Exatamente nessa fossa que a gente vai aplicar esse anestésico local. A gente deve esperar que faça esse efeito. Depois que fez o efeito, realizar a mochação. Depois da mochação, é recomendado o acompanhamento aí utilizando o anti-inflamatório para reduzir a dor do pós-procedimento e também o acompanhamento da cicatrização. Então, produtor, hoje em dia não há como a gente falar de produção animal sem falar de bem-estar. E o bem-estar ele está envolvido em todos os momentos da fase de criação da bezerra, principalmente durante a mochação. Não tem como hoje a gente mochar uma bezerra a ferro quente ou a ferro a gás ou elétrico sem utilizar um correto anestésico seguido de anti-inflamatório nos 4 dias de vida. Lembrando que é um anti-inflamatório não esteroidal para ajudar aí na correta cicatrização e redução de dor desse animal. Fique atento também ao correto material para utilizar como cicatrizante e fique atento na formação ali de feridas, principalmente no momento que for cair a casquinha ali daquela área que foi feita a mochação. Então, hoje a gente está trazendo aí dicas de ouro do padrão ouro de bezerras leiteiras. Paula, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Lembre, produtor, que o padrão ouro é um programa recente que a Alta trouxe para o Brasil também. Então, procure qualquer um aí dos nossos representantes, converse a respeito da criação de bezerras leiteiras e também procure entender um pouco mais do programa Alta Cria, o programa que vem revolucionando a criação de bezerras leiteiras e que pode ajudar muito a levantar os números e trazer o benchmarking da sua fazenda, comparando aí as maiores fazendas produtoras de leite do Brasil. Agradeço muito por você estar aqui com a gente, tenha um bom dia e conte sempre conosco.